Revisão do ensino médio, população mundial. Aula 2 de Geografia do Brasil. Então, só reexplicando isso, a gente chama de Geografia do Brasil, porém é um assunto da geografia estatística, né? Então, para a gente entender um pouco do Brasil, a gente tem que entender o mundial. Então, hoje nós vamos ter em Geografia do Brasil, população mundial, e também teremos sobre o mapa mundo, né, dentro da geografia do Brasil. Né? Essa divisão eu já expliquei para vocês o porquê dessa dinâmica. A população mundial, a distribuição da população mundial ocorre de forma desigual, havendo países muito populosos e povoados. Então, para começo de conversas, vamos lembrar, que a gente já estudou isso, populoso e povoado. Populoso está relacionado à população absoluta e povoado está relacionado à população relativa ou à densidade demográfica. Então, você imagina assim, populoso é um número total, né? É a quantidade e pronto. O povoado já é relacionado à quantidade. Então, povoar quer dizer assim, povoar quer dizer ocupar. Então, você imagina, povoado é em relação ao tamanho do lugar. Então, um lugar que é muito grande, tem um território imenso, dificilmente vai ser muito povoado. E o lugar que tem território pequeno, facilmente vai ser povoado, ou seja, vai ter a densidade demográfica alta. Então, as densidades demográficas mais altas são de países que não têm uma população absoluta grande, mas tem um território muito pequeno. Inclusive, até nos debates aí que teve aí da pandemia, falaram que o Brasil não ia ter problema com a pandemia, coisa nenhuma, né? Um monte de coisa aí, né? Por causa do calor, né? O vírus não ia aguentar o calor daqui. E a outra ideia era que, como aqui as densidades demográficas são baixas, né? O vírus não ia se espalhar facilmente, né? Tudo caiu por terra. Quem não viu, né, o vídeo lá do dono da van, lá no Brasil não vai ser uma Itália, eu tenho certeza, né? Aí nós já passamos a Itália, deixamos a Itália no chinelo. E aí a explicação dele era exatamente nesse sentido, falando que a Itália tem a densidade demográfica muito alta, tudo muito perto, por isso que, né, que espalhou facilmente. No Brasil, né, os territórios são muito distantes, as cidades são muito longe uma da outra, né? Até que ele usou o argumento até inteligente, né? Ele usou também o argumento também aí da população, da faixa etária da população, né? Que a Itália tem muito mais velhos do que a gente, né? Mas esqueceu, né? Que aqui nós temos muito mais pobres do que da Itália, não tem mais gente sem acesso à higiene do que a Itália, e temos muito mais problema do que a Itália, e temos um governo que nem de longe se compara ao governo, não só da Itália, mas de qualquer lugar do planeta, né? Nós estamos aí com várias semanas já, e sem ministro da saúde durante uma pandemia, sem o titular da pasta, né? Então, é um problema seríssimo que nós estamos vivendo. Então, um lugar, então, exemplos nós vamos ter de lugar populoso, são onde tem a população absoluta muito grande. Aí vocês já conhecem, né? A China, a Índia, né, que tem na faixa aí de 1,3 bilhões de habitantes cada um, né? Por exemplo, a China vai ter essa quantidade de bilhões de habitantes, mas mesmo assim não vai entrar como um dos mais povoados. Por quê? Porque o território da China é imenso. Cidades chinesas vão ser muito povoadas, né? Porque vai haver uma concentração de gente nesses centros urbanos, né? Mas a China, enquanto território do país como um todo, não vai ser muito povoado, não. Crescimento demográfico. O crescimento demográfico ou real da população de um país é influenciado por
variáveis principais, o crescimento vegetativo somado ao saldo migratório. Então, nós temos duas formas de crescer a população, né? Que é o natural, que é o vegetativo, e o saldo migratório, que são as pessoas que vêm de outros lugares para a região. Então, o crescimento vegetativo é basicamente a diferença entre a natalidade e a mortalidade, né? Você calcula quantos nasceram e subtrai por quanto morreram, né? A soma vai dar o crescimento vegetativo da população. Antigamente, a gente tinha um crescimento vegetativo pequeno, apesar da natalidade ser muito grande. Por quê? Qual que é a resposta? Porque não, a mortalidade era muito grande também. Então, nascia muita gente, mas morria sem muita gente. Hoje a gente tem um crescimento vegetativo bem maior do que anteriormente. Por quê? Porque nós temos um acesso, né, hoje à saúde, à qualidade de vida bem melhor do que séculos atrás. No século XX melhorou muito a qualidade de vida das pessoas e o acesso a higiene, né, ao saneamento, o que foi muito distante na história, né? Se a gente pudesse viajar no tempo e ir para outros tempos históricos, nós que estamos acostumados com a higiene de hoje, a gente ia achar tudo muito nojento, né? Tudo muito porco, né? A maioria das fases da história da humanidade sempre foi assim muito porco, esgoto a céu aberto, Idade Média, aquelas feiras da Idade Média com cocô de cavalo, estrume de porco, né? Então, hoje nem se compara, né, nessa parte de saneamento a outros tempos históricos, né? E higiene mesmo. Os dentes das pessoas, né, todas as fases da história, eram dentes podres, né? As pessoas, né, inclusive, hoje se beija muito mais por causa disso. As pessoas, né, em outros tempos históricos, não se beijavam muito, por quê? Porque eram bocas podres, né? Então, e outra coisa importante é as vacinas, né? As vacinas vieram, né, para ajudar muito, para diminuir a mortalidade. Então, a taxa de mortalidade caiu muito a partir das vacinas, o que, né, tem tido um problema das pessoas negacionistas aí, que hoje em dia, né, no século XXI, né, não acreditam nas vacinas, né, como aqueles primeiros lá da revolta da vacina que nós tivemos aqui, que mandava tijolo na cabeça do sanitarista que ia lá aplicar a vacina, né? Então, por quê? Por desinformação, por falta de informação, não sabendo a importância que a vacina tem, né, para afastar essas doenças que dizimavam vilas, né, durante a Idade Média, durante a Antiguidade, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Se fossem outros tempos, teria matado muito mais. Por quê? Porque as pessoas não iam entender o que estava acontecendo, né? Não havia tanta informação, né? Nem sonhava sem ter, por exemplo, respirador mecânico para as pessoas, e as pessoas iam relacionar ao mítico, ao religioso, né? Então, em vez de se afastar mais, eles iam aglomerar mais, né? Muitos iam interpretar como um castigo divino, né? Então, iria morrer muito mais gente, né? Nós iríamos ter cidades inteiras dizimadas, né? Como acontecia na Idade Média, né? Chegava assim numa vila, não tinha ninguém, né? Todo mundo morreu e aqueles que sobreviveram fugiram daquele lugar, né? Então, muitas cidades, né? Cidades fantasma, né? Por causa disso. Mas tudo isso para você entender que hoje se vive muito mais, a expectativa de vida é maior, apesar do crescimento da natalidade ter diminuído, né? Então, o crescimento vegetativo vai aumentar mesmo com a natalidade diminuindo. Por quê? Porque diminuiu a mortalidade, né? A natalidade a gente sabe por que caiu também, né? Por causa do mundo que a gente vive hoje, né? As pessoas fazem planejamento familiar, né? Os mais ricos, os mais educados, né? E somente em países menos pobres, né? Que a gente tem uma taxa de natalidade ainda bem alta. Menos pobre, eu falei, mais pobre.
E o crescimento pelo saldo migratório, né, representado pela imigração. Então, representa a diferença entre imigração, que é a entrada, e a emigração, que é a saída. Nós já estudamos isso, né? Imigração, né, a pessoa está entrando, né? Então, lembra do I na frente, é interno. E a emigração é a saída, ou seja, lembra do E de externo. Então, imigrar é quando a pessoa chega e emigrar é quando a pessoa sai. Então, se a gente tem um quantitativo de imigrantes que saíram e emigrantes, então, também vai ser a soma, né? A diferença entre esses dois números que vai dar o saldo migratório. Então, vamos responder essa atividade aqui. Comparem o mapa que representa os maiores países do mundo em área com o mapa dos anamórfico da população absoluta de cada país. Então, aqui nós temos aqui a área, né, e a população absoluta. Então, a partir da comparação, pode-se afirmar que os principais países que possuem as menores densidades demográficas são Rússia, Canadá e Austrália. O que tem em comum desses países aqui? Tem território muito grande, né? Então, eles vão ter densidades demográficas baixas, né? Apesar de nenhum desses aqui ter uma população absoluta entre ali dos primeiros, né? Primeiro nós vamos ter Índia, China, Estados Unidos. Benê, Fala. tem território muito grande e pessoas pouco espalhadas. Não tem muita distribuição de pessoas. Então, um país que tem território grande vai ter uma densidade baixa, porque a população vai estar... Então, mas assim, quando fala que o país tem densidade baixa, não quer dizer que você não vai encontrar aglomerações de pessoas. Por exemplo, Brasil. O Brasil, né, a gente vai ter a densidade do Brasil inteiro. Vai ser bem baixa. Mas a densidade da cidade de São Paulo vai ser completamente diferente da do Brasil, né? Então, mesmo São Paulo estando no Brasil, que tem a densidade bem baixa, a densidade em São Paulo, na cidade de São Paulo, vai ser alta, né? Ou se a gente comparar o estado de Mato Grosso com o estado de São Paulo, vai ser completamente diferente, né? No Mato Grosso vai ser extremamente baixa a densidade demográfica. Ou você, por exemplo, comparar a densidade de Mato Grosso como um todo com a de Cuiabá, né? De Cuiabá, né, a gente vai encontrar uma densidade um pouco mais alta, né? Compreendeu? Taxa de fecundidade total, né? Isso aqui está mostrando o que a gente vem percebendo, né? Que a taxa de fecundidade dos anos 70 para cá vem caindo drasticamente, né? E aqui, 2010, 1,9. Isso aqui, ó, é até alto se comparando aos países europeus, né? Tem país europeu que já está a taxa de fecundidade abaixo de 1, né? E o problema disso aqui é que acaba envelhecendo a população, a gente passa a ter uma população com muito idosos. O Brasil, como nós já vimos, ele está na fase intermediária, né, que ainda consegue ter a maior parte da população ali na faixa etária adulta, né? Então, o Brasil é um país que está no chamado bônus demográfico, está no melhor momento da demografia, que tem mais adultos do que velhos do que crianças, né? Tem alguns países aí que já está começando a ter mais velhos do que adultos, né? Então, isso cria um grande problema aí para pagar as aposentadorias, né? O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica, que é a redução do crescimento vegetativo, né? E não é uma redução tão grande, não, né? Porque está diminuindo a natalidade, mas também está diminuindo a mortalidade. A expectativa de vida está aumentando. Então, isso faz quando você olha para o crescimento vegetativo, não vai haver uma diminuição nesta mesma projeção aqui de queda, né? Por quê? Porque apesar de ter nascido menos pessoas, as pessoas estão vivendo mais também.